Imagine entrar em uma sala elegante, música clássica tocando ao fundo, livros raros organizados com perfeição e uma taça de vinho sobre a mesa. E diante de você um homem extremamente educado, culto, inteligente e refinado. E ele fala sobre arte, filosofia e literatura. Só que existe um detalhe perturbador. O prato servido naquela mesa talvez seja uma pessoa. Esse, meus caros, é Hannibal Lecter, um dos personagens mais fascinantes e aterrorizantes já criados. E a grande pergunta é, por que Hannibal come carne humana? Será que ele faz isso porque ele é um psicopata, porque ele sente prazer? Ou será que é apenas porque ele acredita ser superior aos outros? E que na verdade ele estaria no topo da cadeia alimentar? Ou existe algo muito mais profundo escondido dentro dele? Hoje vamos mergulhar na mente de Hannibal Lecter, analisar a sua psicologia, entender a influência do trauma da infância e até mesmo explorar a teoria do Wendigo e descobrir o que canibais da vida real disseram sobre o gosto de carne humana. Então se prepare porque essa história fica cada vez mais sombria. Primeiro vamos começar com o nascimento do monstro. Para entender Hannibal, precisamos voltar ao início. Na história oficial apresentada no livro e no filme Hannibal Rising, Hannibal nasceu na Lituânia durante a Segunda Guerra Mundial. E na verdade, a sua infância ela foi destruída pela guerra. Sua família morreu, sua casa foi destruída e ele acabou preso em um cenário de fome extrema. E foi então que aconteceu o evento que marcaria sua vida para sempre. Sua irmã mais nova, Misha, ela foi assassinada por criminosos que estavam morrendo de fome. Eles simplesmente a devoraram. E esse detalhe, ele é fundamental, porque naquele momento, Hannibal não perde apenas a sua irmã. Ele perde a sua inocência, ele perde a sua humanidade. Ele até mesmo perde a sensação de segurança no mundo. E o trauma ele é tão gigantesco que a sua mente ela simplesmente parece quebrar. E muitos psicólogos acreditam que traumas extremos podem transformar completamente a maneira como uma pessoa ela enxerga a realidade. E no caso de Hannibal, esse trauma se mistura com algo ainda mais perigoso, uma inteligência extraordinária. Mas o trauma ele explica tudo? Curiosamente não. E esse é um dos aspectos mais interessantes do personagem. O trauma ajuda a explicar o seu comportamento, mas não explica tudo. Porque veja bem, milhões de pessoas passam por traumas horríveis e não se tornam assassinos canibais. O próprio criador de Hannibal, Thomas Harris, ele sempre deixou implícito que existia algo diferente nele desde o início. Como se até mesmo Hannibal ele já tivesse uma predisposição para enxergar as pessoas de forma diferente. O trauma foi apenas uma espécie de trigger, de gatilho. Praticamente ele removeu as últimas barreiras morais. É como se a tragédia com a sua irmã tivesse liberado algo que estava adormecido. Agora eu quero entrar em uma outra questão muito interessante. Hannibal sente prazer em matar? E essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas. E eu falo que essa questão ela é bem interessante porque o Hannibal ele não mata da mesma forma que muitos serial killers fazem. Porque ele não é impossível, ele não é caótico, ele não é descontrolado. Pelo contrário, ele é extremamente calculista. Na visão dele, o assassino é quase uma forma de arte. E na verdade, na cabeça dele, o que ele pratica não é um crime, é uma forma de arte. Na verdade, quando ele faz o que faz, ele se sente um artista contemporâneo, como se aquilo ali fosse uma obra do renascentismo. E toda essa questão, ela nos leva a um conceito psicológico importante, narcisismo extremo. Hannibal acredita que pertence a uma categoria superior da humanidade, a uma categoria de seres evoluídos. Ele se vê como alguém refinado, cercado por pessoas vulgares. Para ele, muitas pessoas não são realmente indivíduos, são objetos, são animais, são até mesmo seres inferiores. E é curioso que quando alguém demonstra crueldade, arrogância, falta de educação ou corrupção moral, Hannibal acredita que essa pessoa ela merece punição. E é por isso que muitas das suas vítimas elas são pessoas que ele considera indignas. Porque veja bem, na mente dele existe uma lógica. É uma lógica distorcida? Sim, mas ainda assim é uma lógica. Então talvez agora você esteja me perguntando, Felipe, ok, então para Hannibal comer pessoas é uma forma de punição? Em muitos casos, sim. Hannibal ele não escolhe suas vítimas aleatoriamente, ele frequentemente seleciona pessoas que despreza. Pessoas cruéis, violentas, corruptas ou simplesmente grosseiras. Tem até mesmo uma cena muito famosa que ele mostra desprezo por pessoas sem refinamento. Mas para Hannibal, a etiqueta
etiqueta, a inteligência, a cultura, tudo isso possui valor moral. E quando ele come suas vítimas, na verdade ele está enviando uma mensagem: você era indigno de existir. E essa é uma forma extrema de julgamento, porque ali não tem defesa, é apenas execução. Agora eu quero trazer uma outra questão. Existe um significado psicológico no ato de comer? Sim, e é profundamente perturbador. Em diversas culturas antigas, consumir parte do inimigo significava absorver sua força, até mesmo absorver sua essência, absorver seu poder, e psicologicamente, Hannibal parece enxergar o canibalismo dessa forma. É como se quando ele come alguém, ele exercesse uma espécie de controle absoluto. A vítima não apenas morre, ela literalmente se torna parte dele, e esse é o domínio total, a expressão máxima do poder. Agora vamos falar sobre uma das interpretações mais interessantes, principalmente para os fãs da série Hannibal. O Wendigo, ele é uma criatura folclore de alguns povos indígenas da América do Norte, e ele costuma ser associado à fome insaciável, até mesmo ao canibalismo e à corrupção da alma humana. É até mesmo a transformação de uma pessoa em uma espécie de monstro. A gente vê que na série o Wendigo ele aparece diversas vezes como até mesmo uma representação simbólica do Hannibal, mas é importante entender que o Hannibal ele não é literalmente um Wendigo, tampouco um demônio sobrenatural. Na verdade, o Wendigo ali ele funciona como uma espécie de metáfora. Ele representa a sua fome, sua natureza predatória, até mesmo a sua incapacidade de parar. É como eu falei antes, seria a representação da transformação em algo que já não é totalmente humano. Quanto mais ele mata, mais o Wendigo cresce. E quanto mais ele consome pessoas, mais distante ele fica da humanidade. E a gente vê que o motivo por que ele come carne humana é bastante variado. Tem o trauma ligado à morte da Misha, sua personalidade narcisista, seu desejo de controle absoluto, sua visão distorcida de justiça, sua necessidade de afirmar sua superioridade. Aqui o canibalismo ele se torna uma linguagem, uma declaração, uma assinatura e, por que não, um ritual? E o grande problema é que a maioria das pessoas acha que isso é apenas uma forma grotesca de alimentação. Mas não, para ele isso é filosofia, poder, vingança, até mesmo identidade. E uma questão bastante curiosa que eu deixei para falar nesse ponto: o que os canibais reais eles disseram sobre o gosto da carne humana? Veja bem, ao longo da história existiram criminosos e até mesmo sobreviventes que relatam ter consumido carne humana. E muitos dos relatos eles descrevem o sabor como semelhante ao da carne suína. Um dos casos mais famosos é o de Issei Sagawa. Após assassinar uma estudante em Paris, ele afirmou em entrevista que a carne humana ela possuía um sabor semelhante ao de outros tipos de carne vermelha. Outro caso também muito conhecido é de Armin Meiwes, que ficou famoso por um assassinato envolvendo o consentimento da vítima. E ele também dizia que o sabor era semelhante à carne suína. Já Albert Fish, ele relatava preferências específicas relacionadas ao consumo de suas vítimas. Entretanto, é importante lembrar que muitos desses indivíduos eles apresentavam graves transtornos psicológicos, como parafilias e delírios. Diferente do Hannibal, que é totalmente consciente. Hannibal não faz isso por loucura, ele faz por uma espécie de conceito de vida. Tem uma pergunta que muitas pessoas fazem: Hannibal seria possível na vida real? Eu falo pra vocês que em parte sim, mas existe um grande detalhe. Na vida real é extremamente raro encontrar alguém com todas as características de Hannibal reunidas em uma única pessoa. Porque ele combina inteligência genial, cultura refinada, controle emocional extremo, habilidades médicas avançadas, capacidade de manipulação extraordinária, psicopatia e canibalismo. Essa combinação faz dele quase uma figura mitológica. É uma espécie de predador perfeito. É a mesma coisa que você imaginar um leão com o cérebro de Albert Einstein. Ele é algo muito mais próximo de uma lenda moderna do que de um criminoso comum. Na minha conclusão, talvez o aspecto mais assustador de Hannibal Lecter não seja o canibalismo, nem os assassinatos e nem a sua grande inteligência. Na minha humilde opinião, o que realmente assusta é que ele parece perfeitamente humano. Ele sorri, conversa, faz piadas. No mesmo tempo que ele está dilacerando as vísceras de alguém, ele está apreciando música clássica. E ele serve pessoas em pratos sofisticados, transformando toda a experiência em algo extremamente memorável. E justamente por trás dessa aparência civilizada existe algo monstruoso. Hannibal representa uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. O que acontece quando a inteligência ela deixa de ser guiada pela empatia? E é por isso que esse personagem ele causa tanto fascínio nas pessoas, porque ele não é apenas um monstro. Ele é a representação de um medo profundo. Ele é a ideia de que o verdadeiro horror nem sempre aparece como uma criatura nas sombras. Às vezes é um homem com terno elegante, que sorri pra você, convida você pra jantar, e você só percebe o perigo quando já está sentado na mesa. E
E você, o que você acha desse personagem tão emblemático? Deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre ele. Meus queridos amantes do cinema, esse foi o nosso Clube da Análise, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.